No último vídeo, eu sei que eu falei que a gente ia começar a entrar nos modelos, mas eu senti a necessidade de gravar alguns vídeos antes para explicar outras coisinhas. E hoje eu vou falar sobre IDs e classes. Tá? Vamos colocar aqui alguns elementos para a gente começar a entender por onde vai a coisa. Bom, aqui eu tenho uma div, né? Eu deixei os meus elementos centralizados para ficar melhor. E aí, aqui eu vou adicionar elementos, por exemplo, de botão. Eu vou colocar vários botões aqui para a gente poder entender melhor por onde vai a coisa. Deixa eu até ver se eles não têm nada aqui. Aqui. Eu estava brincando com eles antes. Eles estão com espaçamento. Buenas. Então, aqui são elementos de botão, ok? Bom, eles são todos iguaizinhos aqui, não? Eles aparecem todos eles iguaizinhos. Só que se eu pegar e salvar e for aqui na parte de elementos, eu vou me dar conta o seguinte, ó. Aqui tem o meu primeiro botão. Tá vendo ali, ó? Ele tem um númerozinho, 13 e 8. Aqui é 14 e 8. 15 e 8. 16 e 8. 17 e 8. Tá? Se eu for vir aqui, eu vou ver que o meu ID, ele se chama Link Bottom, 17.8, 16.8, 15.8, 14.8, 13.8. O que significa isso? Isso aqui são as IDs desse elemento, tá? Então, aqui ele está com o mesmo nome, só que para diferenciar um do outro, eles têm números diferentes, tá? Então, aqui 13, 14, 15, 16, 17. Esse 8 aqui se refere ao número que eles estão dando para o meu site. Então, todos os IDs que vêm por padrão, né, vão vir com esse final 8 aqui, tá? Todos os elementos que eu tiver aqui, aqui eu só tenho uma classe, né? E os botões, mas se eu vier aqui e colocar, por exemplo, aqui uma section, ó, essa section aqui, ela vai ter a minha ID 18, mas se eu abrir aqui, ela vai estar 18-8, tá? Então, esse último númerozinho aqui significa esse site que eu estou trabalhando. E esse número aqui, ó, 18, vai ser a ID desse elemento. Então, a ID, ela pega e se diferencia por esse... deixa eu colocar aqui um elemento. Colocar até aqui na frente. Ele se diferencia por esse númerozinho aqui. Cadê? Por esse jogo, tá, velho? Até mostrar aqui melhor. Tá? Que tá aqui, ó. Aqui, tá? Esse jogo da velha aqui. E a classe, ela tem por padrão um pontinho, assim, tá? Então, se eu for ver aqui, bom, a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá, então assim, ó, esses elementos aqui, apesar de eles serem iguaizinhos, eles têm todos um ID diferente, porque o ID é para cada elemento, tá? Bom, independente de qualquer coisa, se tu chegar aqui, ó, e for ver que todos esses elementos de botão, eles têm uma mesma classe padrão que vem com Oxygen, que se chama CT-Link Button, tá? É essa classe aqui, tá? Ela vem por padrão em todos os elementos de botão. Então, se eu quiser utilizar essa classe do Oxygen, eu vou utilizar para todos os botões do meu site. Então, eu geralmente não costumo fazer isso. Geralmente, eu pego e vou adicionar uma classe minha.
Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui que esse nome desse meu botão, que vai ser azul, vamos supor, vai ser, então, botão principal. E venho aqui e adiciono uma classe. Então, agora, acho que eu coloquei aqui na minha section, né? Deixa eu ver onde é que, não. Na minha div, também não. Aqui, no meu botão, tá certo, tá? Então, aqui, por exemplo, agora, eu posso colocar em todos os meus botões essa classe, tá? Aqui, aqui também, nesse, nesse aqui. Vale? Então, todos eles agora estão com a mesma classe. Se eu salvar aqui e for ver, aqui os meus links, todos eles têm a classe padrão aqui do Oxygen e, além dela, tem a classe que eu acabei de colocar como botão principal. Ok? Tá tudo aqui. Bom, aí o que acontece? Né? Se eu chegar aqui, no meu primeiro tem também? Eu vou tirar essa. Tá. Se eu chegar aqui, colocar nesse que esse aqui não tinha, tá? E trocar qualquer propriedade desse meu botão, todos eles vão trocar naturalmente. Por exemplo, assim, ó, aqui eles estão todos juntinhos, né? Eu vou dar um espaçamento aqui, nesse meu elemento, com uma margem de 1 rem para baixo. Então, todos eles adquiriram essa mesma característica. Se eu chegar aqui e pegar e for trocar uma cor, vamos supor que eu queira esse verde, todos eles vão trocar para verde. Vou colocar assim. Se eu pegar e chegar aqui e trocar toda a cor dos meus textos, vamos supor, para qualquer outra cor, todos eles vão me trocar também. Ok? Vou deixar em branco aqui porque fica mais visível. Então, essa é a vantagem das classes. Né? Quando eu estou trabalhando com ID, é muito complicado, assim, porque se eu quero trocar todas elas rapidamente, é muito mais fácil eu trocar por classes, porque eu estou aplicando uma classe para vários elementos diferentes. Tá? E assim, eu trocando um, eu vou trocar outro. Por exemplo, vai dar muito trabalho. Se, por exemplo, eu tenho no meu site vários botões, em várias partes, em várias páginas e tal. E lá pelas tantas, o cliente fala para mim, ai não, eu quero que esse botão, em vez de ser quadradinho, assim, eu quero que ele seja mais arredondado. Então, eu venho na minha classe do meu botão principal e troco, por exemplo, aqui o border radius dele, né, para, sei lá, 30. Daí eles vão ficar todo redondinho. E além disso, eu quero que eles tenham outras propriedades. Enfim, isso é uma maneira de eu trocar todas as propriedades do meu elemento de uma vez só, sem estar fazendo um por um, por um, por um. Mas vamos supor que, por exemplo, esse botão aqui do meio, eu não quero que ele tenha essas características. Eu simplesmente venho aqui e tiro a minha classe, tá? E aí tu já viu que já grudou aqui, né? E eu posso colocar uma outra classe para ele. Vamos supor aqui que eu coloque assim botão secundário, tá? Esse meu botão secundário,
ele vai ser um pouco diferente do outro. Vamos colocar aqui, eu quero que ele tenha um padding aqui de 1 para tudo que é lado. Melhor, aqui vamos colocar, até fazer mais diferentão, vamos colocar aqui que ele tenha 4, e aqui ele tenha 4, e aqui na margem de baixo eu vou querer que ele tenha 2 rens em vez de 1, aqui também, e deixa eu ver, a cor dele eu vou querer que tenha um fundo com esse tom de verde aqui, e que o título dele, as cores do texto sejam mais assim, e deixa eu ver, que ele tenha uma borda de 2 pixels de, deixa eu ver, esse mesmo azul, ou um azul parecido, assim, e que seja arredondado, mais arredondado ainda. Vamos colocar aqui assim. Bom, esse aqui, ele vai ter essas propriedades. Se eu chegar aqui e quiser que esse botão tenha essas mesmas propriedades, eu simplesmente tiro aqui do meu principal e coloco essa classe, que vai ser o secundário. Eu venho aqui, pumba, e já coloco, e ela já aplica essas mesmas propriedades que tem de um e do outro. Tá? Agora vamos supor algo muito comum que acontece quando a gente está iniciando, pelo menos comigo foi assim, tá? Eu vou vir aqui e vou adicionar um botão, tá? E eu começo a editar esse botão. Vamos supor aqui que eu quero que essa cor seja amarela, aqui um amarelado, assim, vou colocar mais claro, e que a cor do meu texto seja, enfim, uma cor mais escura e que tenha um peso mais forte. Vamos colocar assim, tá? E falei, putz, estou editando aqui no meu ID e eu não quero, eu quero botar numa classe. Daí, o que que eu faço? Eu venho aqui, coloco aqui, vamos supor aqui que seja o meu botão de destaque, tá? Colocar essa classe aqui nele. E aí eu pego, olha só que legal. Venho aqui, ó, em copiar, eu vou copiar esse estilo e vou colar na minha classe. Agora eu tenho uma classe que se chama botão de destaque, que vai ter essas características. Mas eu tenho, para a coisa funcionar direitinho mesmo, quando eu for aplicar em outros, é legal eu vir aqui, ó, por exemplo, e clicar nesse botãozinho da borracha e apagar tudo que tinha lá no meu ID. Então, aqui, ó, eu já não vou ter mais as propriedades. Eu vou ter as propriedades básicas dele, mas o que vai estar mesmo é aqui o meu destaque. Por exemplo, se eu colocar aqui na minha classe que eu quero assim, assim não vai aparecer tanto, tá? Mas, por exemplo, que eu quero que o meu botão seja maior, vou colocar ele aqui, ele vai adquirir todas as propriedades que tiver na minha classe sem que interfira o que está lá na ID. E aí eu posso, por exemplo, copiar aqui. Ó, eu posso copiar todos os meus botões, aqui eles estão tudo juntinho. Eu vou dar um espaçamento nele, por exemplo, aqui de um rem. Pronto, ó. E aí eles vão, todos vão obedecer o que está lá dentro, tá? Bom, então essa é, na verdade, a diferença entre ID e classe, né? E a importância da gente sempre utilizar classes quando a gente estiver editando os nossos elementos aqui do Oxygen.
Esse era o vídeo que eu queria fazer antes de começar a entrar nos modelos. E também vou falar de outras coisinhas antes disso. E aí a gente depois parte para os modelos de uma forma bem mais otimizada.